Minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Iniciando o nosso resumo desta nossa lição, nossa sexta lição na nossa revista de jovens, Escola Bíblica Dominical, que vem contextualizar o Salmo 42. A alma anela por servir a Deus no seu templo. Por que te abate, ó minha alma? Fazem a pergunta ao salmista: onde está o teu Deus? E o nosso hino, a nossa harpa cristã 193, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, que o Senhor virá. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. O título dessa nossa sexta lição é O Anseio da Alma por Deus. Nossa revista de jovens desse segundo trimestre de 2023. Encorajamento, instrução e conselhos. O anseio da alma por Deus. Salmo 42 vai falar sobre a alma perturbada, a alma angustiada por estar distante do lugar da adoração, sede da presença de Deus, assim como o corvo, como a corça, anseia pela água, a nossa alma anseia pela presença do Espírito Santo de Deus. E faz a pergunta ao salmista: onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Você já fez essa pergunta? Às vezes parece que Deus está tão distante, parece que o céu ficou de bronze, parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus. Questionamentos, dúvidas, mas Deus está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Vamos refletir sobre este Salmo 42, contextualizando esta nossa sexta lição da nossa revista de jovem, Escola Bíblica Dominical, CPAD. Os objetivos desta nossa lição é compreender que a alma humana suspira, anseia por Deus, mostrar as características da alma que se encontra angustiada, abatida, e explicar como podemos fortalecer a esperança em tempos difíceis. Todos nós passamos ou passaremos ou estamos passando por tempos difíceis. O cristão que busca a genuína presença de Deus
que busca desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo, ele enfrenta obstáculos, ele enfrenta adversidades, adversários. Como dizem, não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando olhamos as biografias do Senhor ali nos evangelhos, a todo momento a elite religiosa, os fariseus, estavam tentando matar o Senhor Jesus Cristo antes do tempo determinado. Então, aqueles que dão fruto são perseguidos, passam por situações desfavoráveis. Mas uma coisa temos certeza: Deus está ao nosso lado. Deus nunca nos deixa sozinho. As provações, os desertos, são para nos fortalecer para aquilo que vem mais na frente. Onde está o teu Deus? Esta pergunta que fazem ao salmista. Mas Deus está onde sempre esteve, cuidando de tudo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nosso texto bíblico é o Salmo 42. Está escrito assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão dos ímpios. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que salmo lindo, extraordinário. Quando a alma do salmista anseia pela presença, por estar na presença de Deus. Assim como a corça
anseia, deseja desesperadamente pelas correntes das águas para saciar a sua sede. Assim, aquele que teme, que tem prazer na lei do Senhor, não vive nenhum momento distante, longe da presença de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos, trazemos semanalmente resumo das nossas lições, tanto de jovem quanto de adulto. CPAD, nossa lição das escolas, das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, nesse semestre, nós estamos estudando, nesse trimestre, segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o livro dos Salmos, pegando alguns salmos e trazendo uma reflexão a respeito do seu conteúdo, como o homem suspira, deseja, anseia, expressa suas emoções, seus desejos, se derrama diante de Deus, através dos louvores, das canções, dos salmos, que eram cantadas quando o povo judeu, o povo hebreu, se reunia para, nos seus cultos, nas suas festas, para agradecer a Deus, para entoar louvores a Deus. E o Salmo 42 não é diferente. O salmista anseia pela presença do Senhor. Como é que está você, jovem? Você tem desejado estar na presença do Senhor? A chama não pode se apagar. Jovem, sois fortes, já vencestes o maligno. Anseie pela presença do Espírito Santo na sua vida. Não se canse de buscar. Não se canse de querer mais, de ser cheio, de ir além das suas possibilidades, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ezequiel 47. O ancião está dizendo a Ezequiel, vem mais. Ezequiel vê a água batendo nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, no ombro, até o momento que Ezequiel não consegue mais ir a pé, caminhando. Ele tem que ir a nado. Aí é quando o Espírito Santo tem o controle absoluto da nossa vida. Como vai dizer o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não sou eu que me domino, mas eu faço a vontade do Senhor. Por que estás abatido ou abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Salmo 42 traz lições preciosas para a vida pessoal e espiritual dos servos do Senhor. A nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro em Cristo Jesus. A nossa profundidade, nossa devoção determinará a qualidade do nosso futuro. Quem sou? Já se fez essa pergunta? Quem eu sou em Deus? Quem somos em Deus? O que é ser cristão para mim? O que é ser cristão? Por que eu sou cristão? Já se fez essa pergunta? Se você fizesse para você essa pergunta agora, nesse instante, você teria a resposta? Se alguém te fizesse essa pergunta, por que você é cristão? Qual seria a sua resposta?
qual seria a nossa resposta? Quem é Deus para mim? O que é ser igreja? O que é ser um discípulo de Cristo? Qual a responsabilidade de um discípulo de Cristo? Até onde eu estou disposto a ir? Precisamos fazer essas perguntas, nos fazer essas perguntas. Ser cristão não é brincadeira, não é passatempo. Exige uma responsabilidade. Segundo Timóteo, em Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo: procura te apresentar diante de Deus, ou procura apresentar-te a Deus como um obreiro, como um cristão, aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja, esmera, dedica na palavra. Quem somos em Deus? Então, a nossa profundidade devocional vai determinar a qualidade do nosso futuro, como homem e mulher de Deus. Nosso primeiro tópico da nossa sexta lição: a alma que suspira por Deus. O Salmo 42 introduz o livro 2 de Salmo. Nós vemos na nossa primeira lição que as 150 antologias, ou 150 salmos, ele é dividido em um livro de salmos, ele é dividido em 5 partes. O primeiro vai do verso 1 do Salmo 1 ao Salmo 41, a maioria ali composta, escrita por Davi. O segundo vai do 42, que é o que estamos estudando hoje, ao 72, a maioria dos salmos composta por Davi e os filhos de Corá, o Coré. O terceiro vai do 73 ao 89, a maioria ali do Asaf. O quarto dos 90 ao 106 e o quinto do 107 ao 150. Então, o livro de Salmos, ele era dividido em 5 partes. Hoje, nesta lição 42, pegamos ali a partir da segunda parte do Salmo. Então, ele era dividido em 5 partes. E esse trata-se de uma canção. O Salmo 42 trata de uma canção escrita para os mestres da música ou os filhos de Corá. Alguns atribuem ele a Davi, outros atribuem aos filhos de Corá ou de Coré. Corá era um levita, que está lá em Número, capítulo 16. Ele foi aquele que suscitou ali aquela sedição, aquela rebelião contra a liderança de Moisés. Corá, Datã e Abirão, está lá em Número 16. Ele conseguiu ali algumas pessoas, alguns líderes, para questionar a liderança de Josué, de Moisés e de Arão. E nessa situação, muitos morreram. A terra se abriu e Corá e sua família, Datã e Abirão, e aqueles que compactuaram com eles, vieram a perecer naquele dia. Porém, os filhos de Corá não morreram. Está lá registrado em Número, capítulo 26, versículo 11. Vai dizer que os filhos dele não morreram. Os filhos de Corá, está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 24. Os filhos dele, Assir, Elcana e Abiasaf, os 3 filhos de Corá. E eles foram que compôs alguns salmos. Nós vamos encontrar salmos dos filhos de Corá aqui nessa antologia, neste salmo.
Então, alguns atribuem a Davi, quando ele estava fugindo de Jerusalém, porque o seu filho Absalão havia usurpado o trono, havia tomado o trono, havia se deitado com as concubinas de Davi, e Davi, para não haver guerra em Jerusalém, preferiu se retirar e aguardar o agir de Deus. Então, alguns atribuem que foi nesse episódio que Davi estava distante do templo, haja visto que o lugar de adoração da tenda, ali em Jerusalém, o templo ainda não havia sido construído, mas Davi estava distante, né? E ele ansiava por estar em Jerusalém, ali adorando. Mas outros estudiosos atribuem a os filhos de Corá, Azi, Elcana e Abiasaf. Corá, como já falamos, era levita. Ele era da tribo de Levi, bisneto ali de Levi, um dos filhos de Jacó. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para assistir o templo, os sacrifícios, para assistir ali os sacerdotes nos sacrifícios e todo o serviço ali da adoração do povo a Deus. Todos os sacrifícios eram os levitas que assistiam os sacerdotes. Então, uma classe separada para Deus, exclusivamente para o serviço sacerdotal. E Corá e seus filhos eram levitas. Esses levitas que sabiam bem a respeito da importância da adoração no templo. Por isso o Salmo 42 e 43, que alguns atribuem que o 43 é uma sequência ali do Salmo 42, expressa o desejo do levita em retornar ao templo para adorar a Deus. O cantor lamenta as circunstâncias da vida que o impedem de participar do culto no templo. A alma do cantor, do salmista, anseia por Deus. O cantor usa a imagem da corça ou do cervo que anseia pelas águas a fim de mostrar o quanto ele anseia pela presença de Deus. Olha aí, como o corvo, o cervo ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Deus. O justo, ele sente prazer em estar diante de Deus. Sentimos prazer quando estamos diante de Deus. Será que nós vemos tantas pessoas que chegam nos cultos e é um converseiro de um lado, converseiro de outro, é mascando chiclete, é o tempo todo no celular. Vai para o culto para adorar o Senhor, mas estão tão distraídos, tão desconectados com o céu. E o Salmo 42 vem nos ensinar como o salmista, o escritor aqui, ansiava por estar na presença do Senhor. Não queria estar distante em nenhum momento da sua vida. Então, nesse sentido, o início do Salmo 42 revela a privação do cantor em cultuar a Deus no templo e sua preocupação em encontrar uma fonte que alivie a sua sede. Se foi Davi, ele estava longe de Jerusalém, porque o próprio filho havia tentado, havia tomado o trono e levantou uma guerra ali contra Davi para tentar matar Davi e o seu exército e se apoderar completamente do reino de Israel. Absalão foi pego, foi morto e Deus restituiu
o trono a Davi. Então, não há alívio para a alma do jovem sem a presença de Deus. Não há alívio sem a presença de Deus. O diabo usa artimanhas, estratégias para deixar a mente do jovem cativo, escravizado, leva ele a ter a sensação de que está tudo bem, que não precisa ir aos cultos, não precisa estar na igreja toda semana. O diabo usa a estratégia para tentar afastar o jovem da presença do Senhor. Mas o salmista vem dizer que assim como a corça anseia desesperadamente pelas águas, assim ele anseia pela presença de Deus. E aí, alguns perguntam a ele: onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? Aí ele vai dizer: por que está abatida a minha alma? Por que estás triste? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Longe da presença de Deus, do templo, o salmista o lembra dos tempos áureos da adoração pública. Essa lembrança aprofunda o desânimo da sua alma ao ponto de ele indagá-la: por que estás perturbada dentro de mim? Salmo 42, verso 5. Por que estás perturbada dentro de mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que está angustiada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então o salmista tinha esse anseio, esse desejo de estar sempre na presença do Senhor. Quando Davi pecou com Batseba, questão ali do adultério e do homicídio, quando Deus confrontou Davi, Davi se humilhou. Arcou com as consequências, mas ele se humilhou. Ele vai dizer: não retire de mim o teu espírito. Não afasta de mim o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi era não ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Humildade. Por isso Deus vai dizer: um homem segundo o meu coração. Que pecar, Davi pecou. Errar, Davi errou bastante. Mas ele sabia se humilhar diante de Deus, reconhecer os seus erros e suplicar desesperadamente pela presença do Espírito Santo. Um sentimento verdadeiro, reconhecendo que sem a presença do Espírito Santo a vida não fazia sentido para ele. Então ele vai dizer: por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele nos convida a cultivar a memória com a verdade, a honestidade, a justiça, a pureza, a amabilidade e todas as virtudes possíveis. Espere em Deus. Espere em Deus. Por que estás abatida, minha alma? Por que estás angustiada? Onde é que está a nossa fé? Ser cristão não é só momento de alegria, não. Os verdadeiros cristãos se mostram nos momentos de adversidades. Aí começamos a questionar: por que eu estou passando por isso? Onde é que está Deus? Como é que eu vou dar testemunho se eu estou passando por isto? Olhemos para Cristo. Olhemos para Cristo, nosso maior exemplo é Jesus. Quanto sofreu nosso Pai, nosso Senhor.
mas mesmo nas adversidades ele estava olhando para o céu, ligado com o Criador. Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus. O apóstolo Pedro, na sua epístola, sua primeira epístola, ele vai dizer qual é a razão da nossa esperança. Em quem estamos depositando a nossa esperança? Para qualquer coisa, não quero mais, eu desisto, não quero mais ser crente. Que fé é esta? Em quem estamos depositando a nossa confiança? Está tudo bem quando estamos com dinheiro, está tudo tranquilo, Deus é maravilhoso, mas quando vem a adversidade, cadê Deus? Deus me abandonou. Isto aconteceu na Bíblia. O profeta Elias, depois do embate ali no Monte Carmelo, com os profetas de Baal e de Azera, depois daquela grande vitória, Jezabel ficou sabendo e disse que no outro dia Elias seria morto. Elias ficou preocupado e fugiu e desejou a morte. Elias desejou a morte. Somos frágeis, somos fracos, somos humanos. Mas Deus é soberano. Deus é tudo. Por que estás abatido, minha alma? Espera em Deus. Confia em Deus. Deposita tua esperança em Deus. Aleluia. É preciso que nós selecionemos bem o que é que entra em nossa memória, em nossa mente, pois o que nós alimentamos a nossa mente vai refletir. Jesus vai dizer que contamina não é o que entra, é o que sai. Então é preciso que eu, que você selecionemos bem quem entra em nossa memória, pois o que você lembra hoje, o motivará para tomar decisões espirituais, morais e sociais amanhã. Olha o que diz o 42:5. Por que estás abatida, a minha alma? Por que te perturba? Por que tanta angústia? Por que tantos questionamentos? Espera em Deus. Espera em Deus. A alma que se encontra abatida, não é pecado a alma estar abatida. O versículo 6 diz: ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Muitos servos do Senhor, ao longo da história, tiveram momentos de angústias na caminhada cristã. Como eu citei aqui o exemplo de Elias. Então, o versículo 6 revela que uma experiência negativa pode introduzir em nossa alma um estado de angústia. Olha o que diz o versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Desde o pequeno monte. Então, o versículo 6 vai revelar uma experiência negativa para introduzir em nossa alma um estado de angústia. Não aprovação no vestibular. Em muitos provoca angústia, desespero, depressão, quando aquilo que buscamos e desejamos não alcançamos no momento. E aí vem a frustração, vem o desânimo, vem a incredulidade, vem os
O jovem tenta entrar num vestibular, numa faculdade, aí não consegue, aí começa a questionar, termina um namoro com uma pessoa que gosta, aí começa a questionar, o emprego que queria não deu certo, aí começa a questionar Deus. Deus é o quê? Deus é só para resolver os nossos problemas? Novamente a pergunta: quem somos em Deus? Deus é quem para nós? É apenas o solucionador de nossos problemas? Quem é Deus para nós? Precisamos fazer essas perguntas para nós. Amadurecimento, crescimento, maturidade espiritual, para saber lidar e agradecer a Deus, apesar das circunstâncias. Deus é soberano, Deus esteve, está, estará sempre no controle de todas as coisas. Então, muitas vezes, fracassos momentâneos não é para nos abater, mas é para nos deixar fortes e entender que na vida acontecem essas coisas. Mas tudo é um processo, tudo nos ajuda para nos amadurecer na nossa caminhada. Tudo nos ajuda a adquirir experiências, maturidade, porque a vida exige isto. A natureza traz lições de Deus neste versículo 6. Duas expressões se destacam: terra do Jordão e Hermon, além do Monte Mizar. O salmista se encontra nessa região, provavelmente ao norte do Mar da Galileia, fugindo, como já citamos, fugindo do seu filho Absalão. Davi preferiu deixar a cidade, deixar o trono, para não ver sangue de inocentes sendo derramado. Ele saiu, deixou o trono, deixou a cidade e saiu, esperando, confiando na providência de Deus. Se fosse de Deus, ele aceitaria aquela situação. Se não fosse Deus, iria agir. Porque Davi não brigou por trono. Davi foi escolhido por Deus. Então, quando é Deus que nos escolhe, nós não devemos olhar para o trono, olhar para quem está sentado no trono. Isaías, capítulo 6, na sua visão da glória de Deus, Isaías não viu o primeiro trono. Ele viu quem estava sentado no trono, Deus. Então Davi sabia que foi Deus que tinha colocado ele ali. Se era o momento dele sair, seria a vontade de Deus. Mas Deus é soberano, está no controle de tudo. E Davi retornou ao trono. E aquele que tentava usurpar, tomar, foi morto. Então, por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, dias melhores virão. A vida é feita de altos e baixos. É um processo. Por isso precisamos estar em Deus, nos santificando todos os dias, aprendendo todos os dias, agradecendo todos os dias e indo em frente. Indo em frente. Aleluia. Então é preciso ter esperança na fé cristã. O problema não é estar abatido, pois isso é esperado em nossa caminhada. O problema é perder a esperança.
Novamente, o apóstolo Pedro vai dizer qual é a razão da nossa esperança. Em quem estamos depositando a nossa esperança, né? Então, esta é uma virtude intrínseca à nossa fé, pois esperamos o Senhor Jesus voltar, ser contra todo tipo de incredulidade. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, verso 11. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatida, porque te perturbas dentro de mim. Espera, confia, acredita, persevera, insiste, persiste. Ainda que aparentemente esteja tudo desabando. Abacuque capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia, apesar de tudo, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Nosso terceiro tópico para a gente finalizar: como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Como fortalecer a nossa esperança em tempos de adversidade? Primeiro, não estejamos sozinhos. Convidemos o Espírito Santo para estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Entreguemos a Ele todas as áreas da nossa vida. Peçamos a Ele equilíbrio, maturidade, discernimento para poder compreender e entender o processo de crescimento, de amadurecimento que é necessário passar pelo deserto, pela bigorna, pelo treinamento do Senhor, para aprendermos a dar valor às coisas. Não esteja sozinho. Você tem a presença de Jesus e a plenitude do Espírito Santo com você. Nós temos a presença do nosso Rei, do nosso Salvador, do Espírito Santo que está conosco todos os momentos. Salmo 42 é uma lição, ele nos ensina que nada em nossa vida pode tirar o foco da nossa fé. Ainda que pergunte, onde é que está o teu Deus? Por que tu está passando por isso? Servir a Deus não quer dizer que não teremos problemas. Não é pare de sofrer, não. Apesar do sofrimento, eu confio e eu acredito. Minha pátria não é aqui, nossa pátria não é aqui. É porque muitas vezes perdemos a visão do céu. Estamos tão acostumados com as coisas da terra que não desejamos o céu. Precisamos voltar a desejar a nossa pátria, desejar a nossa casa, desejar voltar ao paraíso que um dia foi perdido. Nós estamos aqui de passagem, aqui não é o nosso lar. Estamos aqui como forasteiro. Jesus orando na sua oração intercessora sacerdotal ali de João 16, 17, Jesus orando ao Pai disse: não peço que os tire do mundo. Hoje eles não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tire do mundo agora, porque a obra precisa ser completada. Mas Jesus vai dizer: eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então nós não somos do mundo, mas estamos aqui momentaneamente. Então não percamos a visão do céu. Lá é a nossa pátria. Onde é que está a nossa esperança? Tem que estar em Deus, né? Então o Salmo 42 nos ensina que nada em nossa vida pode tirar o nosso foco, a nossa fé. Nossa vida espiritual dará direção para o futuro que nós escolhemos. Como é que está a minha vida espiritual?
Como é que está a tua vida espiritual? Faz essa pergunta para ti. Como é que está, Jesus, a minha vida espiritual? Eu estou evoluindo? Eu estou estagnado? Vamos evoluir em Cristo Jesus. Anseie e priorize a presença de Deus na sua vida, pois Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa certeza da nossa vitória. Então, observe a importância dos cultos. Está indo para os cultos? Como é nosso cultuar a Deus? Estamos indo apenas para cumprir uma formalidade, um protocolo? Ou estamos indo com o coração de adorador? Né? Então, é preciso fazermos esta reflexão. Estamos indo para as escolas dominicais? Temos desejo de aprender? Ou estamos apenas indo por ser uma obrigação, por achar que é uma obrigação? Reflete. Quem você é em Deus? Onde você quer chegar? Jesus vai dizer em João capítulo 15 que toda vara que está nele que não dá fruto, o lavrador ou o pai tira e lança fora no fogo, porque não dá fruto, não frutifica, está enxertada na videira, a videira, Jesus está nutrindo, mas não dá fruto, será cortada. Então, quem somos em Deus? Precisamos fazer estas perguntas, né? Precisamos fazer estas perguntas. Equilíbrio espiritual e social. Há muitos desafios na vida dos jovens. Há muitos desafios. O mundo está de cabeça para baixo. Tudo tenta tirar o jovem da direção, dos princípios que norteiam a fé cristã, né? Aos que assumem compromissos, o jovem tem responsabilidades, o jovem tem obrigações. Não é fácil, não é fácil, mas tem que ter metas, tem que ter objetivos, tem que ter visão do reino. Novamente, quem é que eu sou em Deus? Qual é o meu posicionamento em Deus? Por que estou abatido? Por que estou desanimado? Porque qualquer coisa eu penso em voltar para trás. Quem somos em Deus? Quem somos em Deus, né? Então, como fortalecer a esperança em tempos difíceis? Não esteja sozinho. O Espírito Santo está contigo. Equilíbrio espiritual e social. A jovens que trabalham, que estudam, aos que assumem o sustento da casa, sim. Outros ainda estão iniciando na carreira profissional, lutando para sustentar, para se manter em uma universidade, seja ela pública, seja ela privada. Muitos desafios na vida dos jovens. Muitos desafios. Por isso é necessário confiar em Deus. Dependendo de como reagimos a esses desafios sociais, podemos entrar num ciclo de ansiedade e tendo como consequência isso a dita depressão. Depositemos nossa esperança, nossa confiança, nossa vida nas mãos de Deus. Quando Jesus vai dizer, busca primeiro o meu reino, Senhor, eu deposito a minha vida nas tuas mãos. Eu vou viver para ti, porque eu sei que as demais áreas, ao seu tempo, o Senhor irá cuidando, irá acrescentando,
irá tirando o que ele precisa ser, o que precisa ser tirado. Não é fácil, mas nós temos a certeza, a convicção de que somos vencedores em Cristo Jesus, né? Uma preciosa lição que o Salmo 42 nos ensina é que, na proporção de que a sua vida espiritual for profunda, você superará os desafios reais da vida, podendo prevenir a rota da ansiedade e da depressão. O Salmo nos ensina isso. Confiar em Deus. Acreditar. Então, se você está vivendo uma situação complexa, pare. Calme-se. Reflita. Reflita. Tenha calma. Vai passar. Vai passar. Confia em Deus. Ore. Leia a palavra. Não tem palavras? Fale com Deus em pensamento. Diga a Ele do que você está precisando. Diga a Ele que você precisa de equilíbrio, de maturidade, de amadurecimento. Quando pedimos algo a Deus, Ele trabalha para que isto aconteça a nosso favor. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. Eu peço a Deus, estou precisando de dinheiro, Deus não vai me dar o dinheiro. Deus vai me dar um emprego. Mas como Deus vai me dar um emprego? Se eu não faço a minha parte, eu preciso ir levar um currículo, postar currículo. Então, trabalhamos em harmonia com Deus. Quero um emprego, quero ser médico, mas não estou estudando. Não vai acontecer. Tem que haver a contrapartida. Estou orando para passar no vestibular. Terá uma nota ótima no Enem. Mas estou estudando para isto? Né? Então, é preciso fazer a nossa parte. Né? Confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Espere em Deus, esse momento complexo passará. Você aprenderá com ele e sairá mais maduro do que quando entrou. Então, momentos de adversidade servem para nos fortalecer. Não peguemos atalhos. Atalhos pode colocar lá na frente, mas estamos preparados? Temos estrutura para o que vem lá na frente? Então, quando passamos pela bigorna do treinamento, pelo deserto do Senhor, por momentos de dificuldade, é para nos trazer, nos tornar fortes, preparados para aquilo que vem na frente. Traga à memória o que dá esperança. Outra lição preciosa que podemos extrair do Salmo 42 é a capacidade de trazer boas lembranças para o tempo presente desafiador. Então, tenha em mente o que Deus permitiu você passar ontem, para que isso o ajude hoje. Aquilo que passamos ontem serve como alicerce para a escada que estamos construindo hoje. Tudo é um processo, tudo é gradativo. No dia de hoje, não volta mais. O que foi que fizemos hoje que acrescentou à nossa vida? Passamos o dia murmurando, reclamando, angustiado, de mal de alguém? Perdemos o dia, ele não volta mais. Então foi um dia jogado fora. Então precisamos
refletir sobre isto, né? Não sejamos escravos das lembranças que trazem somente sofrimento e dor, mas cultivemos aquelas que trazem esperança e ânimo e coragem para seguirmos em frente. Então, o que podemos fazer quando estamos abatidos? O que podemos fazer? O salmista apresenta a dor e a cura ao mesmo tempo no Salmo 42. Ele afirma: espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua esperança. A confiança em Deus é um antídoto supremo contra o desânimo e a inquietude que querem dominar o nosso espírito. Confiar, esperar em Deus. Porque está abatida a minha alma. Porque estás abatida? Espera em Deus, confia em Deus. Age, age, mas na direção de Deus. Não te precipita. Não pega atalhos. Confia em Deus. A palavra é nosso manual de regra de fé e de prática. Tem dúvida sobre alguma coisa? Vai na palavra, que ela te dá a resposta. E ela não vai te deixar se enganar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.